Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal Profeta Micael, que a paz, a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E falar para vocês mais uma vez no dia de hoje, Profeta Micael. E no dia de hoje temos a seguinte mensagem a todos os moradores na face da terra, que é o seguinte. No dia de hoje vamos dar a conhecer a todos os moradores na face da terra as características, algumas características dos falsos profetas e falsos cristos. É de conhecimento para todos, para aqueles que estão mais atentos sobre a palavra de Deus. E está escrito o seguinte, que conhecereis os falsos profetas e falsos cristos, e segundo as suas obras. Eis aqui algumas características que dia após dia muitos têm notado, mas não têm percebido, sobre essas características, se é conhecido para o mundo divinos, que é característica dos falsos profetas e falsos cristos. Uma das características dos falsos profetas e falsos cristos é a seguinte: os falsos profetas e falsos cristos gostam de se exaltar, se chamando de santos, justos, os enviados de Deus e de grandes servos de Deus. Quando essa é uma das características dos falsos profetas, de se exaltar perante o povo que lidera e toda a sociedade, se designado como os santos, os grandes fiéis de Deus, os filhos de Deus, os enviados de Deus. Eles normalmente ensinam, quer seja no seu elenco, quer seja no seu povo, com forma de obrigar que as pessoas vejam eles ou como um santo, como um grande servo de Deus, como um enviado, o único na face da terra. Então, essas características são de falsos profetas e falsos cristos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura, bem dizer, que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. É de conhecimento de todos, como os falsos profetas naquele tempo em Israel faziam. Quer dizer, eles faziam parecer perante o povo que eles seja quando estão a jejuar, põem aparência de pessoas que estão muito dias sem comer nada e ficam se exaltar nas sinagogas, como Jesus disse, como os grandes servos de Deus, para que as pessoas lhe admirem e lhes adorem. Então, essas são as características dos falsos profetas. Outras características dos falsos profetas é que nunca aprova um outro servo de Deus. Quando aparece alguém na sociedade dizendo que é um servo de Deus, que seja um pastor, um profeta, um bispo ou outro com outro nome, desde que se apresenta na sociedade como um servo de Deus, quando lhe perguntaram, ou mesmo quando ele tomar o conhecimento, vai acusar essa pessoa de feiticeiro. Por que fazem isso? Para que seja visto na sociedade ele como o único servo de Deus, e os outros são feiticeiros. Outras características, porque está escrito na Bíblia aqui, não julgue para que não seja julgado. Enquanto você é um servo de Deus, já fazer a vontade de Deus, não pode reprovar os outros que se apresentam na sociedade como um falso profeta ou como não um servo de Deus. Por quê? Porque a mensagem de um bom servo de Deus ou de um servo de Deus é feita de forma geral, onde ninguém vai identificar assim a olho nu que esse servo de Deus está a falar que esse é feiticeiro, aquele é feiticeiro. Não, vai trazer mensagem assim no conto geral que existe no seio dos líderes religiosos, pessoas que não são servos de Deus e são servos do diabo, quer dizer, de forma geral, e não reprovando, dizendo nome por nome dos outros,
que esse não é servo de Deus, aquele não é servo de Deus, você está a fazer julgamento. E está escrito na Bíblia, não julgue para que não seja julgado, porque você está a fazer trabalho de Deus. Não significa que você já é um servo. Por quê? Porque qualquer momento podes errar e também ser condenado para todo sempre, pela perdição para todo sempre. Nós sabemos que muitos servos de Deus que foram escolhidos por Deus não conseguiram terminar a missão e se perderam. Nós temos o caso do Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era um escolhido de Deus, mas começou na fé, terminou no pecado e morreu. E está na perdição eterna. E tantos outros servos de Deus. E uma das outras características dos falsos profetas, falsos cristos, é que nunca falam bem dos outros líderes religiosos enquanto não for amigo dele. Primeiro. Segundo, nunca falam bem dos outros líderes religiosos se não for amigo dele. Ou outra característica dos falsos profetas e falsos cristos, só falam bem de um outro líder religioso quando esse morrer. Quando morrer, esse é um grande servo de Deus, fez um bom trabalho. Só porque morreu. Porque já sabem que não vai enfrentar mais na questão de convencer o povo como servo de Deus. E outra característica dos falsos profetas, falsos cristos, é não gostam dos povos. Não gostam dos povos, em primeiro lugar, gostam das pessoas que têm dinheiro, assim, de classe média, classe alta, e gostam dos membros do governo das suas nações. Principalmente quando é visitado por os membros do governo das suas nações, ou quando na sua igreja tem muitos membros do governo, ficam se exaltar e ficam tornam-se como imbatível na sociedade. Por quê? Porque ele sabe qualquer situação que ele cometer, tem os membros do governo para lhe segurar. Em vez de ter fé e de libertar as pessoas, não. Quando tem os membros do governo, quando tem pessoas de muito dinheiro, então fazem coisas segundo seus pensamentos carnais, porque sabe qualquer erro que acontecer, tem os membros do governo e outras pessoas para lhe segurar e lhe defender dos seus erros e continuar a ser exaltado como um grande servo de Deus. E não só, outras características dos falsos profetas, falsos cristos, é que gostam muito dos bens materiais para realizar os processos divinos. Para a pessoa que lhe dá dinheiro, vai sempre lhe fazer os processos, vai lhe prometer vai lhe falar muitas mensagens, lhe prometer muitas bênçãos, quer dizer, faz muito sacrifício para essa pessoa para lhe dar dinheiro. Mas quando lhe pedir quando alguém lhe apresentar uma preocupação, que é pobre, nunca vai fazer sacrifício por essa pessoa. Mas quando é pessoa do governo ou pessoa de classe alta, média, que tem muito dinheiro, basta lhe meter uma preocupação, até no meio da congregação vai se exaltar. O fulano de tal, o membro tal, o governo tal, me pediu, fez essa preocupação para mim, então eu estou a fazer sacrifício, vocês vão ver que tudo vai melhorar. Mas se for um pobre, um grupo de pobres que lhe pediu uma preocupação, nunca vai falar do meio da congregação. Mas se for já alguém de dinheiro ou membro do governo, é a novidade no seio da congregação. Então gostam de se exaltar. E quando a pessoa que se apresenta como servo de Deus e começa a se exaltar, esse não é servo de Deus, é um servo do diabo. E outra das características dos falsos profetas, falsos cristos, gostam de obrigar as pessoas que lhe chamam de pai, santo, enviado, servo de Deus e tantos outros nomes que indicam uma exaltação. Quer dizer, eles ensinam, quer seja no seu livro, ao povo,
que as pessoas devem lhe chamar os nomes que indicam uma exaltação, que seja Pai, Filho de Deus, enviado de Deus, servo de Deus e tantos outros nomes que indicam uma exaltação. Quando uma pessoa com nome que se apresenta como servo de Deus vem com essas características, é logo um falso profeta e falso Cristo. Jesus disse que conhecereis falsos profetas e falsos cristos segundo as suas obras. Então, essas é uma das características dos falsos profetas e falsos cristos. Quando vê alguém que se chama como servo de Deus a realizar esses processos que nós já citamos, então logo esse é um falso profeta, um falso Cristo. Não falar uma vez ou duas, não. Desde que seja uma constante na sua vida de profecia. Quando é uma constante essa pessoa trazer esse tipo de característica que nós citamos atrás, então é um falso profeta, é um falso profeta ou falso Cristo. Essa é a mensagem que tínhamos para todos os moradores na face da terra, no dia de hoje, que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. Que assim seja de agora para todos sempre. Amém.